Pai santo e bendito, santo é o teu nome, Jesus, te louvamos, te engrandecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para mais uma noite adorar e engrandecer o teu santo nome. Recebe a nossa oração, o nosso louvor a ti, esse culto que prestamos a ti nessa noite, Pai. Enche essa casa com a tua glória, Pai. Queremos mais do Senhor nessa noite, Pai. Nós repreendemos todo mal, todo tendo maligno, tudo aquilo que vier contrário, Senhor, esse culto, que caia por terra em nome de Jesus. Abençoa o teu povo nessa noite, Pai, e enche as nossas vidas com a tua glória, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados, vamos adorar o Senhor com o hino da nossa harpa 141, hino 141. Você, aleluia, que trouxe sua harpa, vamos cantar, cante com alegria. Amém, para o nosso Jesus que está conosco nesta noite. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, traz-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir, descanso em paz, me faz sentir o teu amor, o teu querer, posso ficar te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, veja-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu com seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, veja-me tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, veja-me tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, veja-me tudo, meu Jesus. Aleluia, vamos estar em pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Glória a Deus, eu quero convidar o pastor José Derivaldo para, juntamente com a igreja, estaremos lendo os versículos pares, começando pelo versículo 8, e as irmãs, a igreja ímpares com o pastor Derivaldo. Romanos, capítulo 10, versículo 8 em diante. Quantos acharam, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê
não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Glória a Deus. Vamos repetir todos o versículo 17, todos juntos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como na terra como no céu, deixa o céu descer. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Diga: Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade pra todos seja feita na terra
Será que você consegue sentir isso, querido? Na terra como é no céu. Deixa a glória de Deus se manifestar. Pode entrar, Espírito Santo. Seja bem-vindo entre nós. Seja bem-vindo entre nós. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer nesse lugar. Aplauda Jesus. Homem de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra. Onde estão os guerreiros do Senhor nesta noite? Levante as suas mãos e vamos guerrear no mundo espiritual. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, servo, serva, não serás atingido. Deus querido e santo, louvamos o teu nome nesta noite, porque o Senhor é bom e eternas as tuas misericórdias. A tua bondade estende-se, ó Deus, de geração a geração. Querido Deus, louvamos a ti, engrandecemos, glorificamos, magnificamos o teu nome neste lugar, nesta casa que tu chamaste de casa de oração, cidade de refúgio, casa de pão. Pai querido, a tua igreja se reúne para adorar, para exaltar e glorificar. Toma, Senhor Deus, para ti a nossa vida. Recebe a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Repreendemos Satanás, seus demônios, seus ardis, suas artimanhas, e declaramos que a vitória é da igreja, declaramos que a vitória é do povo de Deus. Por isso, Senhor, queremos te agradecer pelos irmãos que já se encontram aqui nesta casa, venceram batalhas, barreiras, meu Pai querido, renunciaram à sua carne e sua vontade e vieram aqui para te apresentar o perfeito louvor. Aqueles que estão a caminho, Deus, vai guardando, vai livrando, vai protegendo, blindando. Traz os teus filhos para junto de nós, porque juntos aqui adoraremos o teu nome. Pai, visita agora as nossas igrejas nas comunidades, visita as comunidades da ilha, vai destronando, Deus, tudo que for
foi preparado pelo nosso adversário. Senhor, todo plano, Senhor, toda estratégia, Senhor, todos os ardis, artimanhas, projetos, engenharia no mundo espiritual contra a tua igreja, nós repreendemos, nós destronamos, nós rejeitamos no mundo espiritual, tomamos posse das tuas bênçãos, não abrimos mão de nada, Deus, que o Senhor comprou por nós na cruz do Calvário com o seu próprio sangue, e te pedimos, usa a tua igreja com a autoridade do alto, usa crianças, jovens, adolescentes e crianças, e continua, Deus, exaltando o teu nome para todos sempre. Te oramos agradecido, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Somente quem fez essa oração e crê, diga aleluia, ô glória. A festa está boa. Pai do Senhor, amada igreja. Eu estava andando lá pelo céu agora mesmo. Terminou a oração e ainda queria continuar. Glória a Deus. Nós estamos satisfeitos porque o que faz a diferença é a presença de Deus. Pode estar o problema que tiver. Quando a presença de Deus chega, o mal vai embora. Então vamos deixar o céu descer essa noite. Deixa o céu descer na sua vida esta noite. Tome assento. Aleluia, glória a Deus. Se prepara o coral de adolescentes para louvar o nome do Senhor daqui a alguns momentos. É com alegria que nós queremos conhecer nossos irmãos e amigos que nos visitam. Você que ainda não pertence à Diga Evangélica ou não, fique em pé, por favor, para que possamos te conhecer, cumprimentar você nesta hora. Amém? Glória a Deus. Ali está conosco um casal. Tem mais alguém conosco? Glória, está conosco nosso irmão Sérgio, diácono lá da Igreja Nova Vida de Bom Sucesso, sua esposa, irmã Cristina, e também a sua filha Gabriela. Ambos são o futuro sogro do Lucas, meu filho, e a Gabriela, sua namorada. Os irmãos querem receber a todos, vamos dizer, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A família Gonçalves, pastor Charles, Rodrigo e Gabriel, ambos os filhos, oferece o culto em ações de graça pelo aniversário da irmã Lília, que foi no dia 10/12, ontem. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de rubis. Amém? Os irmãos querem parabenizar nossa irmã, vamos dizer parabéns, irmã Lília, em nome de Jesus. Parabéns, irmã Lília, em nome de Jesus. Ela e o pastor Charles são muito atuantes no Ministério da Família. Também um culto de ações de graça aqui pelo 25 anos de feliz matrimônio. Um casal, uma equipe, os dois trabalham juntos para superar as dificuldades no casamento. Não há lugar para o egoísmo. Dois juntos são mais fortes. Temos um casamento forte e abençoado com a ajuda de Deus. O amor é o pilar fundamental do casamento. O amor que é paixão, é mais que paixão, é uma escolha que você faz todos os dias de se preocupar com o seu cônjuge e querer ser seu bem. A Bíblia diz que o amor nunca acaba. Junto com o amor é preciso respeito. O respeito ajuda a ver o cônjuge como uma pessoa digna que não deve ser machucada. Provérbio 18:22, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor. Provérbio 31:10 diz, uma esposa exemplar, feliz, quem a encontra? Observação, eu encontrei a minha, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca mal, todos os dias da sua vida. Eu te amo, Manuel, para Simone. Eita! Fique em pé, irmã Simone, por favor. Apareça aqui, por gentileza, para o pessoal te ver. Apareça para cá, vem mais para cá frente. Os irmãos querem parabenizar esse casal por 25 anos, irmãos. Bolsa de prata, não é isso? Glória a Deus, já passei por lá, amém? Estou a caminho dos 50, glória a Deus. Os irmãos querem parabenizar esse casal, vamos dizer, parabéns, amado casal, em nome de Jesus. Parabéns, amado casal, em nome de Jesus. Próximo, quem vai dar um abraço neles, por favor? Próxima sexta-feira agora, um ciclo de oração às 14h30,
culto de gratidão a Deus. Venha estar conosco, estará ministrando pastora Conceição Nascimento, será uma bênção aqui no Templo Central. E falar em gratidão, irmãos, eu quero também, nesse momento, oferecer a Deus um culto em ações de graça. Depois de longos 7 anos, meu filho Lucas entrou no Colégio Naval com 16 anos de idade, e sábado agora foi a formatura dele, e graças a Deus, fique em pé, Lucas, por favor, e eu vim aqui para louvar a Deus, né, pela vida do Lucas, amém? Lucas, desde os 7 anos, que ele falava que queria ser oficial da Marinha, e aí Deus concedeu esse favor a ele, ele foi muito abençoado nas provas, queria ser intendente, conseguiu, hoje ele é intendente, e eu quero agradecer de público aqui aos irmãos que oraram, muitos irmãos no domingo perguntaram, o pastor Joel e o Lucas, o senhor não falou nada do Lucas hoje, falou, terça-feira eu falo, porque hoje ele não pôde vir, mas terça ele vem, eu vou dar uma palavrinha sobre ele, e graças a Deus o Lucas está aí, e eu quero louvar a Deus pela vida dele, e quero falar para os irmãos que, sem as suas orações e a ajuda da nossa família, Eliane, e agora chegou também aí o casal Sérgio e Cristina e a Gabi, tem sido muito a bênção, e eu louvo a Deus pela vida do Lucas. Ele agora é guarda-marinho, irmão. Primeiro ele vai a guarda-marinho, passa 6 meses aqui, aí depois de 6 meses ele faz aquela viagem chamada viagem de ouro, né? De ouro mesmo, ao redor do mundo, vai conhecer vários lugares, a Grécia, vários lugares na Europa, Estados Unidos, e saiu de Tubiacanga e está indo conhecer o mundo, né, irmãos? Como é que Deus... Como é que Deus faz, né? E eu quero agradecer também, irmãos, ao pastor Nobre e a nossa irmã Luísa, foram um grande incentivador. O pastor Nobre é comandante da Marinha, e Lucas vai trabalhar quase dentro da área dele também. E eu quero agradecer muito, pastor Nobre, o senhor pela sua... seu incentivo do senhor e a sua família, que Deus abençoe, e o pastor Eliseu também, que sempre pergunta, e o tenente está estudando, pastor, está bem, e graças a Deus chegou aí, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Quantos querem louvar o Senhor comigo, com a minha família, vamos dizer, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui muitos já ouviram esse testemunho que eu dei aqui, junto com o pastor Joel. O Lucas, fez no exame, como é que chama a prova, né? Na prova, ele tirou em segundo lugar. Hein? Ele tirou em segundo lugar do Brasil na época, com 8.500 candidatos do Brasil todo. Ele foi o segundo lugar do Brasil na época. Mas não foi só isso, o maior não foi só isso, não. Depois de tirar em segundo lugar no Brasil, na hora do exame de saúde, ele não passou no exame de vista. Aí o pastor Joel falou, não, essa não vai acontecer, não. E foi lá e requereu novo exame. E ele foi ali para o jardim da oração e plantou o joelho lá. Aí, quando fez o segundo exame, aprovado. Amém. Eu estou falando isso para animar, mostrar a muitos irmãos, muitas irmãs, que é possível. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir o nosso adolescente louvar o nome do Senhor nesse momento. Perto estou de ti, sem ti, ó Deus, é o desejo que há em mim, é o desejo que há em mim. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificar do meu ser está em ti.
Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-nos, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me. Envolve-me, Senhor. Envolve-me. Envolve-me, Senhor. Envolve-me. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Me leva junto a ti, Leva Deus, junto a ti, ao lugar secreto. lugar secreto. Eu perto quero estar, viver pra te adorar. Envolve-me, 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 Deus. Envolve-me, Senhor. Me leva Junto a ti, ao lugar secreto. Eu perto quero estar, viver pra te adorar. Envolve-nos, Deus, com a tua presença, com a tua glória, Pai. Envolve-me, Deus. Me leva junto a ti, ao lugar secreto. Eu perto quero estar, viver pra te adorar. Envolve-me, envolve-me, com a tua presença, Deus, envolve-me, com a tua glória, Pai. envolve-me, Envolve-me, Deus, me leva leva junto a ti, ao lugar secreto. Perto quero estar, viver pra te adorar, Deus. Envolve-me, 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 Senhor, envolve-me, Senhor, envolve-me, Senhor, envolve-me, Senhor, envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos ficar de pé, por favor? Nós vamos estar orando nesse momento. E nessa oração nós vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos, que vamos contribuir. Isso, vamos aplaudir bem bonito, é para Jesus, é para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos contribuir, nós estamos hoje no dia 11 de dezembro, já estamos aí bem pertinho do final do ano, e é uma forma de nós agradecermos a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós temos recebido aí parte já do 13º, nós estamos também abençoando, né, a nossa vida, porque quando nós entregamos o nosso dízimo, nós abençoamos a nossa vida. É bênção de Deus, a sua fidelidade neste ano de 2018, tenho certeza que tem sido bênção para cada um de nós. Então, para que essas bênçãos continuem, né, para que as graças do Senhor continuem sobre a nossa vida, nós vamos continuar com a nossa fidelidade, com o nosso desejo de ver a obra crescer cada dia. Como nós sempre falamos, Deus não precisa da nossa oferta, mas nós precisamos ofertar para dizer para o mundo e para as pessoas que nós dependemos exclusivamente de Deus.
na nossa vida. Então, gostaria que você, se possível, orasse pela pessoa que está aí pertinho de você também. Nós vamos orar uns pelos outros, para que Deus lhe abençoe, para que Deus lhe dê graça, lhe dê muitas bênçãos do Senhor, que você possa passar o Natal muito abençoado com a sua família, que não seja aquele Natal de consumismo, mas que seja um Natal espiritual, que seja um Natal de vitórias, que seja um Natal de comunhão com a família, com os irmãos, cada um de nós. Por isso, nesta hora, se você não sabe o nome da pessoa que está aí pertinho de você, pergunte, fale orando com o nome dessa pessoa, com todo respeito, com toda educação, e eu tenho certeza que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, nesta noite. Estamos agradecidos, Senhor, meu Deus, por este ano de 2018. Estamos já chegando, Senhor, bem pertinho, Senhor, ó Deus Santo, deste final de ano. Faltam ainda 20 dias, Senhor. E nesses 20 dias que faltam, Senhor, para o término deste ano de 2018, nós queremos externar, Senhor, a nossa gratidão a Ti, Senhor, nesta noite. A nossa gratidão, Senhor, através dos nossos dízimos, através, Senhor, das nossas ofertas especiais. Ó Deus querido, visando, Senhor, o crescimento do Teu reino, visando, Senhor, ó Deus, a alegria que temos, Senhor, através da fidelidade, Senhor, ó Deus, das nossas ofertas e dízimos que entregamos a Ti. Foram 12 meses, Senhor, de alegria na Tua presença. Sabemos, Senhor, das dificuldades, sabemos, Senhor, ó Deus, das lutas, das barreiras, mas, Senhor, em todas, Senhor, Tu nos deste, Senhor, ó Deus, vitória, Senhor, Tu nos, ó Deus querido, nos proporcionaste, Pai querido, ó Deus, a vitória, Senhor, sobre todos esses obstáculos. Ó Deus, estamos aqui nesta noite te agradecendo, Senhor, e por isso, Senhor, nesta hora, Senhor, derrama sobre a Tua igreja bênção sobre bênção, Senhor, na vida dos adolescentes, na vida dos jovens, na vida de cada casal, de cada família, de cada irmão, de cada amigo que adentrou a este santuário nesta noite. Meu Deus, nós Te louvamos nesta hora e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Volte ao seu lugar, somente a UFADIG permaneça de pé, porque estarão louvando. E aqui ao nosso lado está o pastor Joel e os nossos obreiros recebendo aqui o seu dízimo, a sua oferta, no nome de Jesus. Sem teto, ela anda e vai, com um bocado de pão e um odre de água. Ela anda e vai, sem ter pra onde ficar. Parecia sozinha, sem ninguém pra ajudar. Era assim que Agar e seu filho Ismael caminhavam errante. Andaram noite e dia em meio ao calor, comeram todo o pão e a água acabou. Não tinham mais sustento para os alimentar. Parecia o fim que estava a chegar. Ai, consumida toda a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de uma árvore e se distanciou dele, e já quase sem força, porém protegido pela sombra daquela árvore. Quem sabe, irmãos, Ismael chorou, e Deus ouviu a voz do menino e enviou-lhe um anjo que, bradando Agar, lhe disse assim: oh, aleluia, Agar, não te preocupas com isso, não temas,
Abriu-se os olhos e ela enxergou a fonte de água que Deus lhe mostrou. Deu água ao menino e bebeu-a também. Renovou as forças para ir mais além. Deus age assim, não dá pra explicar. Permite que tudo venha a se acabar. Você ora e chora, Deus chega na hora. Ele tem pra te dar. Eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho vida, tenho surpresa, eu tenho providência. Hoje aqui pra minha igreja não acabou, ainda tem mais. Esse deserto não vai te matar jamais. Chama por mim, clama o meu nome, pois por você no deserto eu crio fonte. Eu sou o Deus que falo contigo. Descansa em mim, pois eu sou o teu amigo. Não se desespere, você não irá morrer. Ainda tem muita coisa que você irá viver. Hora que eu te ouço, ouço e atendo, atendo e faço, faço e surpreendo, surpreendo a terra me escuta. Faço do deserto um grande rio sem cair chuva. Contemplo a vitória é certa, certa pra quem busca, busca e espera. Teu futuro é grande, já é certo, porque tenho pra você providência no deserto. Eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho vida, tenho surpresa, eu tenho providência. Hoje aqui pra minha igreja não acabou, ainda tem mais. Esse deserto não vai te matar jamais. Chama por mim, clama o meu nome, pois por você no deserto eu crio fonte. Eu sou o Deus que falo contigo. Descansa em mim, pois eu sou o teu amigo. Não se desespere, você não irá morrer. Ainda tem muita coisa que você irá viver. Hora que eu te ouço, ouço e atendo, atendo e faço, faço e surpreendo, surpreendo a terra me escuta. Faço do deserto um grande rio sem cair chuva. Contemplo a vitória é certa, certa pra quem busca, busca e espera. Teu futuro é grande, já é certo, porque tenho pra você, filho meu, providência no deserto. Eu sou Deus de providência no deserto. Providência no deserto. Mais uma vez de pé, vamos receber o pastor Danifão, ministrante dessa noite. Aleluia. Graça e paz a todos. Quantos têm Bíblia? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Eu vou ler somente um versículo e depois nós iremos discorrer a partir do versículo 9 para facilitar para todos. Diz assim o versículo 17: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18: E o que fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti juntamente com os Teus filhos aqui reunidos. Senhor, a Tua palavra que será explanada, e precisamos, ó Deus, do Teu entendimento, da Tua iluminação. Precisamos, Espírito Santo, que Tu edifiques, exorte, console cada um de nós que aqui estamos. Se Tu não falares, ó Deus, serei apenas como uma lata vazia que se fará apenas barulho. Mas se a Tua palavra, Senhor, inspirada por Tua presença, por Tua unção, for falar desta noite, Senhor, encontrará lugar
e cada um, assim como Zaqueu, Senhor, receberá a palavra de maneira agradável, alegre, que assim seja com cada um de nós, ilumina-nos, fortalece-nos, e que a tua bênção seja sobre cada um de nós. E nós dizemos, amém. Por favor, se assente. Minha gratidão ao pastor Eliseu, por ceder o púlpito, pastor Marcos, que é o que deveria estar pregando hoje à noite aqui. Ele está ministrando uma série de mensagens sobre intimidade com Deus, e cedeu o púlpito assim para um dos pastores, a igreja. Eu sei como é importante que ele fale, sei como é importante que o pastor da presidência esteja nesse púlpito para orientar o povo, mas eu me sinto muito agradecido, lisonjeado, honrado por Deus e pela presidência. Obrigado, e que os pastores aqui presentes, os teólogos, os pregadores, tenham paciência comigo. Gente, nós estamos num texto, eu tenho falado na congregação Monte Carmelo sobre Apocalipse, capítulo 1. Meu desejo era falar pelo menos até o capítulo 4, mas eu pretendia falar sobre as 7 igrejas da Ásia, e findou que já tem mais de 3 meses eu não consigo sair do capítulo 1. Então, veja bem, no versículo 9, nós encontramos uma cena estarrecedora, porque nós encontramos a origem desta revelação que nós temos aqui hoje em formato de livro, Bíblia. Nós temos a resposta porque este livro chegou até nós. Porque alguém chamado João, um dos filhos de Zebedeu, primo de Jesus, ele foi aquele que colocou a cabeça do lado de Jesus. Era uma das pessoas mais íntimas do ciclo de Jesus. Esse homem tinha uma intimidade com o Jesus homem, o Jesus terreno, o Jesus que foi revelado, como diz Isaías 53, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nada víamos para que o reputássemos como digno. João, ele conhecia esse Jesus terreno, o Jesus que, num dado momento da sua vida enquanto ministério, ele abre um pouquinho da glória, da majestade dele, quando ele se transfigura lá no Monte da Transfiguração, como nós costumamos chamar, e no Monte da Transfiguração ele se abre, ele se mostra para os discípulos que ali estavam, Pedro, Tiago e João. Esse trio sempre andava com Jesus. Jesus sempre tinha um grupinho que andava com ele. Se alguém reclama de patotinha, de panelinha, então Jesus, ele tinha também esse grupinho, porque nós nos juntamos com quem temos intimidade. Nós nos juntamos com pessoas que estão alinhadas com a nossa visão. Nós nos alinhamos com pessoas que falam a mesma língua, que querem viver na mesma dimensão que nós. Então, Jesus deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. Pois bem, Jesus se revela um pouquinho, dá a mostrar um pouquinho da sua glória. Só que Jesus fala para não contar para ninguém a visão. E ele desce, vai para seu ministério, e ele sai ali daquela área e vai agora em direção a Jerusalém. E é lá de Jerusalém, morto na cruz do Calvário, sepultado, e ao 3º dia, ele ressuscita com todo o poder, como diz Mateus capítulo 28. Jesus ressurge com todo o poder. Ele disse, é-me dado toda a autoridade. E a expressão lá é exúcia, ou seja, autoridade no céu e na terra. Então Jesus, depois da ressurreição, ele ainda num corpo aparentemente humano, mas um corpo metafísico, um corpo que as pessoas olhavam, podia tocar, mas num dado momento ele se afasta dos discípulos. Olha, fique na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A Bíblia menciona que Jesus, lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 49, e então Jesus se afasta e, abençoando os discípulos, ele é levado às alturas.
passa-se um dia, eles ficam esperando a descida do Espírito Santo, porque Jesus prometeu, fiquem lá até que desça o Espírito Santo, porque eu vou rogar ao Pai, e Ele vos mandará, Ele vos dará outro Consolador, aquele que é da mesma natureza que eu, aquele que é da mesma espécie, e quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai estar com vocês todos os dias. Ele vai estar com vocês em todos os momentos. E aí, queridos, começa a labuta dos discípulos, porque aqueles discípulos medrosos que estavam dentro de casa, agora eles saem, eles vão agora para as ruas. Aqueles discípulos que estavam com medo dos romanos, que estavam com medo dos sacerdotes, e eles estavam fugidos, com medo, escondidos, agora eles vão para a rua, eles vão pregar, eles não têm mais medo de pregar sobre Jesus, de falar que são discípulos de Jesus, que Jesus é o didáscalo dele, o mestre deles. Eles não têm mais preocupação em morrer, porque agora eles são testemunhas, como Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. Agora eles são, a palavra testemunha é Marte, aquele que se entrega, aquele que se doa, mesmo que tenha que enfrentar a morte. Os discípulos passaram a enfrentar circunstâncias adversas por causa do nome de Jesus. Você, meu querido, tem suportado aflições nesta vida por causa do nome de Jesus? Veja, no versículo 9, diz o texto aqui, que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Irmãos, quando a gente olha para o texto bíblico, nós não pensamos na seriedade, das implicações que é isso aqui. Porque João, ele foi preso por causa da palavra. Ele foi preso na ilha chamada Patmos, uma ilha isolada, onde só era levado pessoas para lá para sofrer, para ser esquecido, para ser execrado, para ser banido da sociedade. E João, ele, por causa, como diz o texto aqui, da palavra, e por causa do testemunho. Eu vejo muita gente querendo agradar, usa os púlpitos para ter segunda oportunidade e agradam, não falam o que a palavra ensina. Simplesmente eles são convenientes com o momento e não transmitem a palavra de vida. Colocam palavras que desçam gostosas aos ouvidos, mas que muitas vezes não agradam ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem uma palavra viva, e a palavra de Jesus, que deve ser pregada em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Eu tenho a obrigação de falar a palavra genuína. Eu não posso viver um evangelho genérico. Eu não posso pregar um evangelho genérico. O evangelho tem que ser o de Jesus. Porque se for o evangelho que as pessoas querem ouvir, talvez não seja o de Jesus. Se eu começar a querer falar, apenas filosofar neste púlpito, eu não estarei pregando o evangelho de Jesus. Se eu quiser neste púlpito ensinar filosofias, psicologias, sociologia, dissociado da revelação bíblica, eu não estarei pregando o evangelho de Jesus. Esta palavra tem que ser pregada, e os púlpitos e comunidades de fé devem ser um lugar onde se encontra guarida para a palavra de Jesus. Graças a Deus, porque nesta casa ainda tem palavra. Graças a Deus, porque nesta casa podemos dizer que é casa de pão. Graças a Deus, porque aqui está um povo que ainda tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Muitos lugares por aí, nós pregadores, ensinadores da palavra do Senhor, não temos acesso. Por quê? Porque não se ouve o que o Espírito Santo quer falar à igreja, não se ouve aquilo que o Espírito Santo está querendo tratar com a igreja. Nós precisamos anunciar Jesus, e este crucificado, mas redivivo, ele está aqui esta noite. Veja, preso, isolado por causa da palavra.
O que você tem sofrido por causa da palavra? Sabe, pastor, de vez em quando eu estou em algum lugar, aí aparece aquele irmãozinho, aqui eu não tenho ministério, estão me perseguindo. Quem está perseguindo? Rapaz, está vendo o pastor me olhando atravessado. Só tem ministério se der o microfone do pastor. O microfone deste púlpito. Estou falando este de forma genérica. E as pessoas acham que estão sendo perseguidas. As pessoas acham que estão sofrendo. E aí nós encontramos um monte de crente miojo que acha que sofrer é estar, de certa forma, apenas por alguns momentos, não tendo acesso à tribuna ou para cantar aqui na frente. Meus queridos, isso não é sofrimento. Isso não é sofrimento. Sofrimento é como Paulo diz, ele recebeu varadas por causa do Evangelho de Jesus. 3 quarentenas de chicotada menos 1. Já imaginou? O cara sofrer, ser chicoteado por causa da palavra de Jesus? Você sabe, é o cara que é a pessoa que é o apóstolo de Jesus, caminhou com Jesus, é o bispo da igreja, e de repente, essa pessoa, por causa da palavra e por causa do testemunho que dá, é levado para onde? Para uma ilha isolada, onde vai carregar pedra, onde vai bater em pedra, encher cestos de pedra e construir não sei o quê, porque ali só tem pedra em Patmos. Ele aceitou e não reclamou. Mas há momentos em nossa vida, meu irmão, quando somos isolados, como foi João. Há momentos em nossa vida quando tudo está difícil, quando não somos compreendidos, não somos aceitos, quando a sociedade quer nos apedrejar, quando os políticos querem nos ver pelas costas e mandam prender, quando tudo dá mal na vida. É o caso de João. Estava exilado na ilha de Patmos. E sabe o que acontece? Poucas vezes você vai encontrar no Novo Testamento, depois que Jesus subiu ao céu, poucas vezes você vai encontrar no Novo Testamento Jesus sair do trono dele para vir aqui. Você vai ver visões. No caso de Paulo, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele aparece como um abortivo. A Bíblia diz também que ele se revelou a Tiago, irmão dele, que não era crente enquanto ele estava aqui. Você vai encontrar Jesus se revelando agora em Apocalipse, que tem um nome revelação. E quando Jesus se revela, é um momento de dor para o seu amigo, era um momento de dor para o seu didáscalo, o seu discípulo, era um momento angustiante, era um momento de desprezo, era um momento que não tinha ninguém para conversar, ele nem podia conversar, porque senão mais de um pode ser motim, e era chicoteado, porque os soldados que estavam ali, eles eram opressores, eles eram perversos, eles faziam bem o seu papel, eles tinham prazer em bater, e quando João naquela situação, sofrendo, num dado momento, ele talvez não estando mais aguentando tanto sofrimento, de repente, oh glória, de repente, num dado momento, a Bíblia diz que foi no dia do Senhor, e não foi o dia do Senhor referindo-se o dia final, não foi no momento onde haverá aquele último dia que nós utilizamos em Apocalipse, angústia de Jacó. Não foi na grande tribulação. O dia do Senhor, aqui é Dominga Ramera, se não me engano a expressão, é o dia do Senhor, assim como o dia de Javé no Antigo Testamento, assim como havia o dia do imperador, eles exigiam adoração, e João não aceitou de forma alguma acender incenso para o imperador, e nem para o panteão dos deuses que havia ali. Meu irmão, João não se dobrou
diante do sistema. João não se dobrou por causa de adorações ou talvez ofertas. João não se dobrou. E hoje eu vejo uma igreja que se prostra diante de qualquer oferta. Nós nos prostramos diante do dinheiro, nós nos prostramos diante do sexo oposto, nós nos prostramos diante de um cargo, de um título, de uma posição. Nós nos prostramos, mas João não se prostrou. Oh, aleluia. Eu sei que ele está aqui, irmãos. Vou usar como alguém disse aí, o dono está na casa. Aleluia. Ele não se prostrou. O Espírito Santo está me conduzindo por esse caminho, meu irmão, para alertar você. Não se dobre diante do sistema, não se dobre diante do pecado, não se dobre diante das ofertas de manjar e de Satanás, não se dobre diante das circunstâncias adversas. Faça como João, sofra por causa da palavra e por causa do testemunho. Veja, no dia do Senhor, no dia da ressurreição, que foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. E no primeiro dia da semana, Jesus se revela a João aonde? Na ilha de Pátimos. Mas se revelou como? A João em espírito. Irmãos, e aqui é bem sugestivo, porque quem está em espírito, ele vai ver coisas que ninguém vê. Quem está em espírito, suporta coisas que ninguém suporta. Quem anda em espírito, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 14, que é filho de Deus. Se nós andamos em espírito, então vai chegar no momento que nós vamos entrar em êxtase, nós vamos ver céu aberto, nós vamos ouvir vozes, nós vamos ver anjo. Agora tem um grupo de crentes por aí, que anda em movimentos, que vê anjo a toda hora. Eu não entendo, irmão, porque poucas vezes Daniel viu anjo. E olha um para ter revelação, foi Daniel. Mas qualquer movimento de tambor, de atabaque, não sei nem se é atabaque, e pandeiro, e roda, pula, eu vi um anjo com a espada aqui. Meu irmão, nós deveríamos ter mais um pouquinho de senso, como diz um ex-pastor que eu trabalhei, simancol. Trivializar o espiritual. É o que nós estamos vendo hoje, crentes místicos, crentes envolvidos com misticismo dentro da igreja, aceitam qualquer coisa para atrair a atenção para si, espetáculos, roda, pula, sapateado, cambalhota, 3 mortais para trás. Gente, isso não é evangelho de Jesus. Se você não gostou, me perdoe, mas o evangelho de Jesus, Paulo disse, ainda que desça um anjo do céu e vos pregue outro evangelho, além daquele que eu já preguei para vocês, seja maldito. O evangelho de Jesus não pode ser trivializado, não pode ser banalizado. Nós não podemos aceitar dentro do rebanho do Senhor movimentos espúrios. A palavra de Deus é verdadeira, é fiel, e o Senhor Jesus se doou, Ele se entregou por mim e por você, para que tenhamos vida e vida com abundância, e não para que vivamos de qualquer maneira. Foi para a santificação que Ele nos resgatou, nos chamou, nos colocou na sua presença, colocou em nós o Espírito Santo, para vivermos em espírito. Agora veja, queridos, nós estamos aqui num momento onde, em espírito, no dia do Senhor. Tem gente que só anda na carne, né, pastor? Tem gente que só anda na carne. O Walter Brunelli, na sua teologia sistemática, ele definiu assim: o homem natural é o homem adâmico, o homem espiritual é o que nasce de novo. Aí ele colocou a terceira classe, o homem carnal. É o que deixa de andar no espírito e volta para a divisão da carne. Criou a terceira dimensão de crentes, ou seja, de pessoas. Quando eu olho para esse texto, eu observo que João, enquanto no dia do Senhor, ele teve os olhos espirituais abertos. E aqui diz o texto ainda,
ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouviu detrás de mim uma grande voz. Igreja, a quem você está ouvindo? Quem está por trás dos teus pensamentos, das tuas visões? Quem está por trás das revelações? Quem está por trás quem é o teu líder? Quem está por trás? Quem você está ouvindo? E quando ele ouviu essa voz, diz o texto, ele ouviu uma grande voz. E diz aqui, como de trombeta. Por que o Espírito Santo fez questão de orientar João? Porque diz aqui, o que vistes, escreve-o no livro. Por que João escreveu esses detalhes aqui? Você já parou para pensar sobre isso? Ele ouviu. E Jesus, quando ainda estava aqui nesse tabernáculo terreno, ele diz, lá em Mateus, quem tem ouvidos para escutar, ouça, escute. Nós vamos ouvir 7 vezes nas 7 igrejas da Ásia, 7 vezes, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos ouvir o que o texto está querendo nos falar. Por trás de movimentos, quem está por trás? Porque ele ouviu uma voz por trás. Então, ele estava numa posição, olhando talvez numa direção, não sei se sorrindo, se chorando, se condoendo da situação, mas num dado momento, ele ouve por trás uma voz. Eu me lembro que em 85, eu li aquele Ivan, um soldado russo, que se converteu, e ele teve umas experiências tremendas. E ele também ouviu, ele estava no alojamento e de repente ouviu uma voz por trás dele. Quem sabe esta noite você está ouvindo uma voz, e que esta voz seja a voz do Senhor Jesus. Quando eu olho lá para o livro de Samuel, vou fazer aqui um adendo, quando eu olho para o livro de Samuel, quando o Senhor falou com Samuel, ele entendeu que era quem? Eli. Obrigado, irmã. Não foi a carne e o sangue que tu revelou, está lendo Bíblia. Então, quando o Senhor fala com Samuel, Samuel ouve a voz de quem? Eli. E corre para quem? Para Eli. Vai lá para Eli. Tu me chamaste? Não, meu filho, vai lá, se deite. Aí ele volta para lá. Quando ele está deitado, Samuel, aí ele está me chamando. Corre lá de novo. Na terceira vez, ele, não, tem alguma coisa diferente. Como é que esse menino está ouvindo a voz? Deve ser o Senhor. Olha, na próxima vez que te chamarem, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Oh, meu irmão. Aleluia. Ele estava ouvindo a voz de Samuel, mas era o Senhor. Ele estava ouvindo a voz de Samuel, ele corria para Samuel, mas era para o Senhor, era o Senhor que estava chamando. Meu irmão, às vezes o pastor está chamando, às vezes o pastor está falando, por trás de você tem uma mentoria, por trás de você tem uma palavra, por trás de você tem uma autoridade, e então, quem você está ouvindo? Às vezes é o Senhor, mas você está ouvindo a voz do seu pastor. O que é que você está fazendo com a sua liderança, com o ministério que o Senhor colocou na sua vida? Está em obediência à palavra que você está ouvindo por trás de você? Ou simplesmente você está ignorando? Mas é importante, é que se o Senhor falar, você precisa ouvir. E bem-aventurado aquele que tem ouvidos para ouvir. E vamos prosseguir. Agora veja, quando ele foi arrebatado, a voz disse para ele, o que vês, escreve em um livro. E eu vim aqui para falar sobre o versículo 17, mas eu queria chegar até lá, porque algo me chamou aqui a atenção. Algo me chama muita atenção aqui, além disso que eu já tenho falado aqui para vocês. Ele disse, no versículo 12, diz que a mensagem deveria ser para Éfeso, Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, a Sárdia, a Filadélfia e a Laodiceia. As 7 igrejas da Ásia, que formavam um círculo. O Senhor escolhe 7 igrejas com 7 características diferentes e manda. O círculo quer dizer que a carta é para todos os homens
da igreja e distribuído pela face da terra. É apenas, e aí eu não vou utilizar se é apenas histórica, se é futuro, se é idealista, eu não vou falar nada disso, eu só quero usar o texto. Veja, quando ele ouve aquela voz, ele virou-se para ver quem falava, e virei-me para ver quem falava comigo. Porque quando ele se vira, ele vê o quê? 7 castiçais de ouro. E quando ele vira para ver o que há nos 7 castiçais, ele vira, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de vestes compridas, cingido pelo peito com cinto de ouro. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Baseado no versículo 20, primeiro mandou escrever um livro para 7 igrejas, uma carta para 7 igrejas. A carta era para a igreja, 7 igrejas, mas deveria ser entregue ao anjo da igreja, o líder o bispo de cada igreja. Então, os 7 castiçais, ali é uma representação da igreja. E de onde é que ele pega, ou seja, nós poderíamos ver os castiçais? Nós poderíamos ver a imagem dos 7 castiçais, essa ideia, pelo menos, de ouro, lá no tabernáculo. Nós poderíamos ver, lá em Êxodo 25, nós poderíamos ver também no templo salomônico, nós poderíamos lá em 1 Reis 7, havia 5 de um lado, 5 de outro. Nós poderíamos ver também lá na visão de Zacarias 4, versículo 2. Então, nós temos na Bíblia do Antigo Testamento, tem essas revelações, essas tipologias da igreja no Novo Testamento. E aqui dá para aprender uma lição interessante. Eu peguei aqui, claro, de um teólogo. Quando João vê uma visão, ele o faz em termos das cenas e descrições que apareceu no Antigo Testamento. Aqui temos uma lição. A melhor maneira de nos preparar para uma nova revelação da verdade é estudar e alimentar nossos corações das revelações de Deus, que Deus já nos deu em sua palavra. Ou seja, toda revelação que você tem, você precisa alinhar pela palavra. Se alguma visão, você tem alguma visão e não está alinhada pela palavra, tem alguma coisa errada. Se o cara está vendo o anjo comendo tapioca debaixo de um buzeiro, meu irmão, está alinhado, pastor, é porque lá, Gideão, o anjo estava lá olhando ele trabalhar, e aí o anjo apareceu aqui para mim, o anjo estava comendo tapioca. Gente, tem muito revelamento, ou seja, revelamento, profetada por aí. Por quê? Porque não está alinhado pela palavra. Nós precisamos alinhar nossa vida pela palavra, nós precisamos alinhar nossa conduta pela palavra, nós precisamos alinhar as nossas visões espirituais pela palavra, a nossa ética pela palavra, nós precisamos alinhar o ministério pela palavra, nós precisamos alinhar nossa história de relacionamentos, de amizade, de conduta, de casamento pela palavra. Por que as coisas estão dando errado? Estão dando errado porque a palavra não é o modelo, a palavra não é o carro-chefe da nossa vida. Porque quando a palavra ela tem primazia, então tudo que nós fazemos, as nossas decisões, os nossos sonhos, nossos projetos estão inseridos na revelação da palavra. Deus só vai dar algo para você que já esteja de algum princípio exarado na sua palavra. Então, quando for sonhar um sonho, um projeto, então veja se está alinhado com a palavra. Porque se não tiver, meu irmão, corre fora. E eu vou voltar aqui para o texto, pastor, porque tem uma coisa que também me chamou a atenção. No versículo 13, primeiro no versículo 12, ele diz que se virou para ver quem falava com ele. Amém, igreja? Está todo mundo de Bíblia aberta? No versículo 13, ele diz, no meio dos 7 castiçais, ele viu o quê? Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã,
como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés, versículo 15, e os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinados como fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Agora veja, ele está ouvindo uma voz, parei aqui no versículo 16 a propósito, ele está ouvindo uma voz, e na nossa tradução, versículo 12, e virei-me para ver a... Veja aí o versículo 12 na sua tradução. E virei-me para ver a... Tem alguma tradução mais literal que tem ver a voz? Versículo 12. Revista Corrigida Fiel, tem aí? Pelo menos na Corrigida Fiel tem. Versículo 12 diz assim, ó, e virei-me para ver a voz que falava comigo. Isso me chamou a atenção. Virou-se para ver a voz. Já imaginou, pastor Nobre? Parece que Moisés, me virarei para ver esta grande visão. Quando ele não tira, ou seja, não vira para cá. Mas com João foi diferente. Ele se virou para ver a voz. Na tradução mais atualizada, se virou para ver quem falava. Mas o mais literal é para ver a voz. Por que ver a voz? Isso me chamou a atenção. Aí eu me lembrei, sabe de quê, irmãos? Em Gênesis, no capítulo 1, no Bereshit bara Elohim, lá no capítulo 1, nós olhamos que quando estava tudo sem forma e vazia, o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Deus falou. A palavra entrou em ação, e quando entrou em ação, as coisas começaram a acontecer. Eu olho também, lá em Gênesis, no capítulo 3, que quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele ouviu a palavra do Senhor que andava. Irmãos, a palavra anda, irmãos. Você já viu alguma palavra andar? A palavra cria, mas a palavra lá em Gênesis capítulo 3 andava, estava andando lá no jardim. E quando a palavra andando no jardim, foi lá e falou com Adão. Aí isso me chama a atenção, porque quando eu abro em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele queria ver a palavra. Meu irmão, quando alguém está em espírito, a única coisa que ele quer ver é a palavra. Quando a pessoa está na carne, ele quer ver 1001 coisas, mas quando ele está no espírito, ele só quer ver a palavra. Agora, que coisa interessante me chamou também a atenção, é que aqui no versículo 13 ainda, ele quando olha, ele vê 7, versículo 12, ele vê, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Versículo 12 e 13 falam sobre isso. Agora, no versículo 20, ele diz, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, quando ele estava olhando para uma representação da igreja. Sim ou não? Estão me acompanhando? Quando ele se vira para ver a palavra, ele vê o quê? Tenha medo não, gente, fala. Quando ele se vira para ver a palavra, ele vê o quê? Os 7 castiçais. Irmãos, foi isso aqui que me chamou a atenção. Porque quando você olha para a palavra, você vê a igreja. Só vê a palavra, ou seja, só se quer ouvir e ver a palavra quando você está em espírito. Mas quando você vira para ver a palavra, você vê os 7 castiçais. Você vê a igreja. Você entendeu isso? Você não se alegra com isso?
Toda vez que alguém quiser olhar para o Cristo vivo, ressurrecto e glorificado, ele vai ver a igreja. Se você está querendo, buscando a Jesus e não está vendo a igreja, tem alguma coisa errada com a tua vida. A tua visão está distorcida, o teu alinhamento está errado. Porque quando nós buscamos Jesus, nós só enxergamos a igreja. Quando buscamos a palavra, os nossos olhos enxergam os 7 castiçais de ouro. Mas tem uma coisa que me chamou aqui a atenção, porque diz aqui ainda, virando-me vi 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Mas quando ele olha direitinho para a igreja, quem ele vê? O Filho do Homem. Eu acho que você não está entendendo. Por isso que eu sou tão prolixo, que eu quero que as pessoas entendam. Irmão, isso aqui é muito lindo, porque quando João em espírito, ele ouve a voz, ele procura ver quem está falando a palavra, e aí ele enxerga os 7 castiçais. Ele está enxergando a igreja. Mas quando ele olha para os 7 castiçais, ele não vê agora só os 7 castiçais, ele vê o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. Se você não está enxergando no meio da sua igreja Jesus, então a igreja está errada. Pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Porque a igreja, meu irmão, a igreja enxerga Jesus. A igreja tem no meio Jesus. A igreja anda no meio dos 7 castiçais. A igreja caminha no meio dos 7 castiçais. Ou seja, a igreja vê Jesus caminhando. Ou seja, pelo menos percebe Jesus andando no meio. Se Jesus não está no meio, então não tem vida. Se não tem vida, estão mortos. Se estão mortos, não é igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus só é aquele que nasceu de novo. E aqui, queridos, ele começa, nessa visão que ele teve, ele começa agora a descobrir como é que é esse ser. Porque aqui, por enquanto, é uma visão de um ser. Uma visão sobrenatural de um ser metafísico. E até agora, ele não sabe quem é. Pastor, isso é uma heresia. Não, meu irmão, é Bíblia. Só olhar para a Bíblia. Ele está olhando um ser metafísico. Ele está olhando um ser glorioso. Ele começa a descrever esse ser. Simbologias. Mas até agora ele não sabe quem é esse ser. Só que quando ele olha para esse ser, descreve algumas coisas. Por exemplo, ele começa a olhar para o ser, ele vê um manto. E o manto representa poderes. Que significa, ou seja, um manto até os pés. E é lá no Antigo Testamento, que lá em Êxodo capítulo 28 e capítulo 29, também Levítico 16, José faz até fala sobre cuidadosamente os hábitos que levavam os sacerdotes e os sumos sacerdotes quando cumpriam seu serviço no templo. Usavam uma túnica que lhes chegava até os pés, ao redor do peito, um pouco mais acima que os cotovelos, uma faixa não muito apertada que lhe dava várias voltas. A faixa estava bordada de distintas cores, com desenhos de flores, e tinha fios de ouro entretecidos. Está lá em Antiguidade de Joséfo, capítulo 3, versículo 7. Veja, tudo isso significa que a descrição da vestimenta que Jesus, ou que o Cristo ressurrecto, que estava se apresentando aqui, esse ser, nós sabemos que é Jesus, mas até aquele momento ele não tinha entendido ainda que era Jesus, ele fazia lembrar ao leitor a roupagem dos sacerdotes do Antigo Testamento. Jesus se apresenta ressurrecto em glória como o sacerdote. Jesus, ele tinha 3 ministérios. Ministério, ou seja, como sacerdote, como rei e como profeta. E Jesus, quando ele aparece, ele deixa transparecer
que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é aquele que intercede por nós, aquele que está junto ao Pai. Então, sacerdote quer dizer, está uma porta aberta, eu tenho acesso, eu posso conduzir agora ao Pai, eu posso conduzir ao Criador. Então, em Cristo Jesus como sacerdote, nossas orações são respondidas. Se você tem pedido, tem orações, se você está clamando, fique tranquilo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele tem vestes sacerdotais. Quando ele se revela como alguém que intercede, que conhece as mesmas fraquezas que nós. Mas também havia outros, né? Havia também, e a vestimenta era também a das pessoas em alta autoridade, como reis, príncipes. Lá em 1 Samuel, está escrito lá, no caso Saul e os príncipes do mar de Ezequiel 26, 16, a roupa de Cristo ressurrecto era a vestimenta habitual da realeza. Você já pensou para isso? Jesus estava se apresentando como rei para ele. Ele estava dizendo, olha, eu sou o teu sumo sacerdote, eu sou o teu rei, mas tem uma coisa, não apenas isso, ainda outro detalhe nessa imagem aqui, porque a visão de Daniel, o personagem que vem para lhes comunicar a verdade de Deus, está vestido com uma túnica de linho fino, que ele chegava até os pés, na versão grega do Antigo Testamento. É chamado de poderes. E um dos cintos, ou seja, um cinto de ouro fino, Daniel 10:5. Esta, portanto, a vestimenta dos mensageiros de Deus. O grande mensageiro de Deus é o profeta. O profeta é o mensageiro de Deus por excelência. É aquele que é chamado, tirado do conforto para anunciar algum juízo ou para anunciar alguma coisa para um povo. Jesus, ele é o profeta por excelência. E ele vem trazer o quê? Ele vem trazer revelação para as 7 igrejas. E ele julga as 7 igrejas. Como a igreja, cada lugar está andando na presença dele. Ele conhece os problemas de cada uma das igrejas. E o pior de todas, irmãos, é a última igreja, Laodiceia, que representa a igreja acomodada neste mundo, a igreja que é rica, a igreja que vive em pompa, que não precisa nem de Jesus, que botou Jesus do lado de fora, e Jesus está batendo, querendo cear com ele. E aqui, eu sigo para a parte final, porque o tempo são 7 expressões aqui que Jesus usa. Quando eu olho aqui nesse momento, no versículo 17, diz o texto aqui, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs a sua destra sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando ele viu isso, a Bíblia diz que ele viu tudo isso, ele caiu por terra, porque ele viu um ser grandioso, um ser soberano, mas até aí ele não sabia quem era esse ser. E como é que eu descobri isso? Está aqui no versículo 18, 17 e 18. Quando ele está caído no chão, ele se prostra diante de Cristo, então uma mão toca no ombro dele e diz para ele, e pôs sobre mim a sua mão direita. Olha, meu irmão, Jesus é lindo. Ele vê a ignorância do homem João, aquele João que estava acostumado a comer, a colocar, de dormir perto dele. Agora esse mesmo João tem uma revelação de um ser grandioso, eterno, soberano, e ele não reconhece mais o seu mestre Jesus humano. Agora ele olha e vê um ser glorioso, e ele se prostra, e quando ele se prostra, ele ouve
alguém tocando com a mão direita nele. E quando toca nele, e quem sabe, ele deve ter percebido algo diferente, porque ele conhecia aquele toque. Ele deve ter percebido algo diferente, porque quando o toque de Jesus é diferente, quando ele sentiu o toque da mão direita sobre ele, ele caído no chão, ele ouviu a voz inconfundível. Porque até então, ele ouvia apenas voz como de muitas águas, parecia o Niágara. Ele ouvia a voz como de trombetas, mas quando o Senhor tocou nele, e ele ouviu a voz de Jesus, então ele passou a entender que aquela mão era do seu mestre. Ele entendeu a partir desse momento, quando ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que fui morto. Ele disse: opa, foi morto, é meu mestre. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor Wilson, isso é lindo, porque até aqui ele olha, ele está em êxtase, a mão toca e agora o Senhor se revela para ele. Há momentos do nosso sofrimento que vem visões. Há momentos no nosso sofrimento que nós não entendemos nada, mas tem uma coisa: há momentos do nosso sofrimento que o Senhor vai se declarar quem é para nós. Ele disse: eu fui aquele que morri, eu sou aquele que morreu, estive morto, mas eu revivi, eu estou vivo para todos sempre. E aqui, irmãos, ele ouviu não temas. 365 não temas na Bíblia, todo mundo sabe disso. Um não temas para cada dia. Eu não sei em qual não temas você está da vida. Eu não sei se você está em grande gozo, como disse Tiago. Tem de grande gozo quando passar por muitas provações. Eu não sei se você está em grande gozo, mas eu sei que João estava sofrendo, como diz aí, me perdoa a expressão aquela, sofrendo mais do que sovaco de aleijado, como dizem por aí. Sofrendo muito, mas tem uma coisa, ele entrou em êxtase, ficou naquele momento, quando de repente a mão tocou nele, disse: não temas. Sabe quem eu sou? Aquele que morreu, aquele que ressuscitou, mas está vivo para sempre. E aqui ele chegou a 3 conclusões. Se você está sofrendo, não temas. Independente do estágio do sofrimento, não temas. O nosso Senhor está vivo. Agora veja, eu estava vendo e alguém disse, Charles Simeon, ele nota que no versículo 17 e 18, Jesus faz 3 afirmações. Ele faz 3 afirmações, o tríplice C. Veja, primeiro, quando ele diz no versículo 17, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele está dizendo aqui, eu sou o eterno. E essa expressão, que Jesus, o primeiro e o último, se assemelha com o Javé do Antigo Testamento. Porque, irmãos, eu já disse uma vez aqui, vou perguntar de novo para você, filho de cachorro é o quê? Gato? Vou usar o silogismo aqui, me ajudem. Não é gato? É o quê? Filho de macaco é o quê? Cachorro? Macaco. Filho de homem é o quê? Estão com medo? Filho de homem é o quê? E filho de Deus é o quê? E teve gente com medo de dizer. Estou conduzindo seu raciocínio, é lógico, irmãos. Se meu filho, ele é homem, entra na dimensão humana, homem, então, filho de Deus também é Deus. E não me venha com essa história dizer que ele não é Deus, porque a Bíblia revela várias vezes, inclusive no Antigo Testamento, há revelações de que o Jesus que havia de vir, o Messias, ele é Deus. O Jesus que se revelou para mim e você nas Santas Escrituras é Deus. O Jesus que se revelou para João em Patmos é Deus. Ele é o primeiro e o último. Isso implica dizer, antes de mim não há nada, também depois de mim não há nada. Ele é o primeiro e o derradeiro, ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Ele está aqui esta noite porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele nos conhece, ele habita no meio da igreja.
Oh, aleluia. Segunda coisa que ele observou, segundo ponto, no versículo 18, diz aqui: e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Aqui é onde ele se revela quem ele é. E quando ele se revela, ele está dizendo: o Salvador está vivo. Eu sou o teu Salvador. Na ilha de Patmos sofrendo, eu sou o teu Salvador. O meu irmão sem dinheiro, ele é o meu Salvador. Tribulação, ele é o meu Salvador. Em angústia, ele é o meu Salvador. Isolado, ele é o meu Salvador. Ah, meu irmão, não tenho amigo nenhum, ele é o meu Salvador. Ele está comigo todos os dias, porque ele me salvou, me deu vida. Eu estava morto em delitos e pecados, eu não podia agradá-lo, eu não podia servi-lo, mas eis que ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele é o meu Salvador. Terceira coisa que ele observou é que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Isso implica dizer que ele é o soberano universal. Alguém diz, os rabinos dizem, que Deus tem 3 chaves que não dá a ninguém, ou que não passa para ninguém. É a chave do nascimento, a chave da chuva e a chave da morte e ressurreição. E Jesus, ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. E aqui não é sepultura, aqui está se referindo ao mundo espiritual. Ele tem todo o poder no céu e na terra, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fique de pé, por favor. Aleluia, aleluia. A morte tem portas, Cristo tem as chaves. Se a morte tem portas, Jesus tem a chave. Quem serve a Jesus não morrerá eternamente, mas o Senhor ressuscitará no último dia. Aleluia. Se você ouviu esta mensagem e entendeu que precisa se entregar ao soberano Senhor, Salvador, bendito, eterno, que é Salvador, mas também é o Criador universal. Se você deseja entregar sua vida para Ele, voltar para Ele, eu abandonei a igreja, mas Jesus não te abandonou. Eu saí porque eu estava sofrendo, ninguém olhou para mim, mas Jesus estava te vendo. No teu sofrimento, Jesus te vê. Sai do seu lugar, nós vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa que deseja se render ao Senhor? Não sai agora, mais 10 minutinhos e o pastor estará ministrando a bênção apostólica. Por favor, onde está a primeira pessoa para Jesus? Sai do seu lugar. Há alguém que deseja se render ao Senhor? Irmãos, depois que nós ouvimos a palavra de Deus, a porta ficou aberta. Aberta para quê? Para atender às necessidades de cada um. Aqui nós temos pessoas que têm necessidade familiar, pessoas que estão com problemas de enfermidade, pessoas que estão no desemprego, pessoas. Então, nós vamos fazer agora uma oração, vamos fazer uma oração poderosa. E alguém diz assim: não, toda oração é poderosa. Não é nada. Tem muita oração que são palavras que saem da boca e caem no chão, mas a oração que Deus responde. Deus responde à oração. Nós vamos orar agora e vamos pedir que o Senhor venha fazer uma obra grande na sua vida, na vida da sua família. Eu queria que, por exemplo, tenho minha família. Minha família está, uma parte aqui no Brasil, a outra parte está lá fora. E nós temos muitos desta maneira. Outros têm parte aqui, outra lá no Nordeste, outra lá no Sul. E nós vamos apresentar nossa família agora, nossa casa. Nós vamos ter, um dos nossos obreiros estará orando. Eu vou convidar o pastor Luciano. Ele vai fazer essa oração. Pastor Luciano, eu não queria que você tivesse muita pressa para terminar, não. Se ela levar 3, 4 minutos, 5 minutos, não tem problema, não. Nós vamos apresente sua causa. Eu gostaria de saber,
Quantos aqui tem alguma necessidade na sua casa, na sua família ou na sua vida? Levante a mão e diga, eu tenho. Então agora nós vamos fazer oração fervorosa e Deus vai responder. Eu tenho causas, os irmãos sabem, eu sou um homem idoso, mas eu tenho visão, eu tenho projeto, e eu creio que você deve ter projeto também. Meu projeto é esse, assim, o projeto só fica aqui na terra. Não, nós temos projeto espiritual, projeto que se envolve exatamente na perfeita vontade de Deus. Pastor Luciano orando. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em cuja presença estamos, vivemos e nos movemos. Nesta noite a Tua palavra foi pregada, Senhor. A Tua palavra que gera fé no coração do homem e da mulher. A Tua palavra, Senhor, que abre os portais do mundo espiritual para todos aqueles que creem, Senhor. Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz. E fundamentados na Tua palavra, que nesta hora, Senhor, nós ministramos uma bênção, Senhor, espiritual para o Teu povo. Entra com a Tua providência, Senhor. Entra com um milagre, com um sobrenatural em todas as áreas das vidas dos Teus filhos, ó Deus querido. Aqueles que adentraram a este santuário precisando de um milagre na área familiar. Entra com o Teu sobrenatural, Senhor, na família, no lar. Entra com um milagre, entra com um sobrenatural. Deus, aqueles que estão com qualquer tipo de enfermidade, seja ela de qualquer origem, natural ou espiritual, que nesta noite, Senhor, recaia sobre o Teu povo o milagre da cura, da restauração, do fortalecimento, Deus querido. Aqueles que precisam, Senhor, de milagre, Deus querido, na área financeira, a porta de emprego, Senhor. Ó Deus, antes do findar deste ano, abre uma grande porta de emprego, Senhor. Traz um grande, Senhor, mover na vida da Tua igreja, do Teu povo. Senhor, prosperidade financeira sobre o Teu povo, Senhor. Deus querido, despreende tudo aquilo que está trancado, Senhor, pelo poder da Tua palavra e do nome de Jesus Cristo. Que o milagre aconteça, que o sobrenatural de Deus venha sobre a Tua igreja, Deus, porque nós cremos na Tua palavra, cremos no poder que há no nome de Jesus. O Senhor é aquele que abre portas, ninguém pode fechá-las. O Senhor é aquele que abre portas onde elas não existem, em nome de Jesus. Faz isto para a glória do Teu nome. E aqueles que estão sentindo uma dor, que estão sentindo, Senhor, um desconforto, agora nós ministramos a cura. Nós repreendemos toda sorte de enfermidade agora. Caia por terra pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. É o que nós te pedimos, agradecidos. E a igreja diz: aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Noite de bênção, noite de vitória, graças a Deus. Mas eu gostaria de lembrar a todos que nós estamos num tempo de busca intensa. Nós temos incentivado os obreiros, os irmãos. Pastor, mas eu já orava, mas vai orar mais agora. Diz a história que Lutero não ousava começar o dia a não ser orando pelo menos durante 4 horas. Quanto tempo você está orando? Pastor, não importa o tempo, importa é a qualidade. Isso é desculpa. Pastor, eu não dobro os joelhos, mas oro 24 horas, no ônibus, na condução. Vendo até um filme eu oro. É crente demais, não é? Agora, diga isso para sua esposa: minha filha, eu te amo, mas não dedique tempo para ela, que você vai ver a coisa, né? Nós precisamos dedicar tempo, com qualidade. Até alguém começou a entender aqui. Demorou um pouquinho, não, senão vai cair. Separe um tempo para estar com o Senhor. Porque no quarto, você é você. No quarto com Deus, você é você. Pastor, o que eu vou ganhar com isso? Experimente começar a orar. E você vai começar a fazer a diferença onde você entrar. As coisas vão mudar. Primeiro vai apertar. E você vai ficar olhando e dizendo: meu Deus, eu nunca vi tanta prova, eu vou parar de orar. Não pare. Não pare. Sabe por quê? Tudo que o diabo quer são crentes frios, mornos, parados, estagnados, sem vida, sem unção, sem graça. Ele sabe que a nossa vitória está nos joelhos.
Vou dizer só uma coisa. Pastor Donifan pregou: Jesus se fez homem. Como homem, ele orou mais do que qualquer um de nós. Se Jesus, que era Jesus, precisou orar, quanto mais eu e você. Quantos vão fazer uma força para separar um tempo com Deus? Diga comigo: este dezembro, mas fale com vida, diga: este dezembro vai ser diferente, porque eu estou diferente na presença do meu Deus. Se você tem do seu lado uma pessoa bonita, diga para ela: aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Graças a Deus. Vamos terminar com a bênção apostólica, abençoando nosso Brasil, abençoando nosso Rio de Janeiro. Eu gostei. Eu não assisti, estava na hora bastante ocupado, mas na hora que o presidente ontem, presidente eleito, foi ontem, quando ele tomou a palavra, depois da diplomação, ele começou: agradeço a Deus pela minha vida. Começou assim, e agradeço a Deus, e agradeço a Deus. Então, nós estamos sentindo, Deus está, já assumiu, mas cada dia vai assumir mais ainda o comando do nosso Brasil. Vamos continuar a abençoar o Brasil. Vocês pensam que vai haver aquela seca de 2, 3 anos no Nordeste? Vai ter nada. Agora é Deus que vai estar no comando. Pastor, não se arrisca. Essa igreja aqui já acabou com seca lá no Nordeste mais de uma vez. Essa igreja. E ela que não experimente voltar não, porque nós vamos acabar com ela outra vez. Aleluia. Coisa boa é Deus no comando. Glória a Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos.